Os homens mais ricos do planeta não chegaram ao topo por acaso. Eles não apenas trabalharam duro ou tiveram boas ideias. Eles entenderam um jogo que a maioria sequer percebe que está acontecendo. O jogo do poder. Você acha que Jeff Bezos construiu a Amazon apenas vendendo livros? Que Elon Musk se tornou um dos homens mais influentes do mundo apenas com tecnologia? Que Warren Buffett dominou os investimentos apenas por ser inteligente? Todos eles, em algum momento, aplicaram as regras do jogo do poder. Mas ao contrário do que muitos pensam, eles não criaram essas regras. Elas já existiam há séculos. Foram usadas por reis, imperadores, generais e agora, pelos bilionários da nova era. Hoje você vai entender como esses homens aplicam as leis do poder para dominar mercados, manipular concorrentes e garantir que nada nem ninguém os tire do topo. No jogo do poder, nada é mais perigoso do que subestimar o ego daqueles que estão acima de você. Pessoas no topo não gostam de ser desafiadas, e quando se sentem ameaçadas, fazem o que for necessário para esmagar qualquer um que tente tomar seu lugar. Os bilionários entendem essa regra melhor do que ninguém. Eles sabem que uma guerra frontal contra alguém mais poderoso raramente termina bem. Por isso, em vez de desafiar diretamente, eles aprendem a jogar pelas sombras. Jeff Bezos. Como enganar seus rivais e tomar o mercado. Jeff Bezos não começou sua ascensão atacando as grandes redes de livrarias como Barnes & Noble e Borders. Ele sabia que um ataque direto faria com que essas gigantes voltassem suas armas contra ele. Em vez disso, Bezos adotou uma estratégia silenciosa. Ele elogiava publicamente os concorrentes, fazia parecer que a Amazon era apenas uma livraria online inofensiva, um pequeno player tentando sobreviver. Enquanto isso, nos bastidores, ele arquitetava uma revolução. Primeiro, ele focou na eficiência. Construiu um sistema de logística imbatível, criou uma experiência de compra mais conveniente e transformou a Amazon em algo muito além de uma simples livraria. Quando os gigantes perceberam, já era tarde. Eles estavam presos a seus modelos de negócios ultrapassados, enquanto Bezos já tinha assumido o controle. Hoje, Barnes & Noble e Borders são sombras do que foram. E a Amazon, que começou humilde, se tornou a maior empresa de e-commerce do mundo. Bezos nunca desafiou diretamente seus mestres. Ele esperou pacientemente, até que eles se destruíssem sozinhos. Steve Jobs e a humilhação de John Sculley. Mas nem todos entendem essa regra a tempo. Steve Jobs aprendeu isso da pior forma. Nos anos 80, ele trouxe John Sculley, então CEO da Pepsi, para liderar a Apple, achando que poderia manipulá-lo. Mas Jobs era jovem e arrogante. Com o tempo, ele começou a desafiar Sculley publicamente, agindo como se fosse o verdadeiro líder da Apple. Ele ofuscou o brilho do mestre e pagou caro por isso. Sculley não aceitou ser colocado de lado. Ele usou sua influência dentro da empresa para derrubar Jobs, fazendo com que o próprio fundador da Apple fosse expulso da companhia que criou. Foram necessários mais de 10 anos para que Jobs voltasse e assumisse novamente o comando da Apple. Mas quando retornou, ele já havia aprendido a lição: nunca desafie o mestre antes da hora certa. Elon Musk. Como manipular poderosos sem ser eliminado. Elon Musk também usou essa estratégia quando começou a construir a Tesla e a SpaceX. Ele sabia que a indústria automobilística e a aeroespacial eram controladas por gigantes como General Motors, Boeing e Lockheed Martin. Se ele as enfrentasse de frente, seria esmagado. Então, ele fez algo diferente. Em vez de atacar, ele se aliou a elas. Disse que não queria competir, mas sim inovar. Aparecia ao lado de grandes líderes, elogiando-os, fingindo respeito. Tudo enquanto, nos bastidores, ele preparava o golpe.
Hoje, a Tesla vale mais do que todas as montadoras tradicionais juntas. E a SpaceX domina o setor aeroespacial. Musk nunca entrou em guerra contra os gigantes. Ele os deixou dormir enquanto construía um império sob seus narizes. Como aplicar essa lei na sua vida? O erro mais comum das pessoas é desafiar a figura errada antes do momento certo. Seja no trabalho, nos negócios ou na vida pessoal, se você ofusca alguém poderoso, esteja pronto para ser destruído. Elogie publicamente, mas jogue silenciosamente nos bastidores. Não bata de frente. Faça seu crescimento parecer natural, inofensivo. Deixe que seus superiores sintam que estão no controle. Mesmo que você esteja assumindo o comando aos poucos, não faça com que eles percebam. Nunca demonstre que quer tomar o lugar de alguém. O caminho para o topo não é declarado. É construído nas sombras, sem alarde. Espere até o momento certo para agir. Quando a fraqueza aparecer, quando seu mestre cometer um erro fatal, só então você se move. Os bilionários não chegaram ao topo desafiando aqueles que já estavam lá. Eles aprenderam a arte da paciência. Porque no final das contas, não é o mais forte que sobrevive, mas o que sabe esperar a queda dos outros para assumir o trono. A pior coisa que você pode fazer no jogo do poder é deixar claro demais para onde está indo. Quando seus planos são óbvios, você se torna um alvo. Mas quando você joga com mistério, quando deixa os outros em dúvida sobre suas verdadeiras intenções, você ganha tempo, vantagem e controle. Bilionários entendem isso melhor do que ninguém. Eles nunca revelam seus passos antes da hora. Fingem estar indo para um lado, enquanto preparam um movimento inesperado do outro. E quando os concorrentes percebem, já é tarde demais. Elon Musk. Como enganar o mercado e tomar a indústria automobilística. Quando Elon Musk lançou a Tesla, ninguém levou a sério. A mídia dizia que era apenas um capricho de um bilionário excêntrico. Os executivos das grandes montadoras riam da ideia de um carro elétrico competir com motores a combustão. E Musk? Ele nunca tentou convencê-los do contrário. Nunca anunciou publicamente que queria destruir a indústria automobilística. Pelo contrário, ele deixou que todos acreditassem que a Tesla era apenas um experimento, um projeto pequeno sem futuro real. Enquanto isso, nos bastidores, ele trabalhava silenciosamente para transformar a Tesla na maior montadora de carros elétricos do mundo. Um dia, a Ford e a GM acordaram e perceberam que estavam anos atrasadas na corrida pelos elétricos. Mas já era tarde. Musk já havia conquistado o mercado. Ele não precisou avisar. Ele apenas fez. Warren Buffett. Como criar um império sem alarde. Warren Buffett não é apenas um investidor. Ele é um estrategista que domina a arte da manipulação silenciosa. Quando quer comprar uma empresa ou investir em uma ação, ele nunca anuncia antes. Ele começa devagar, comprando pequenas fatias. Deixa o mercado acreditar que nada está acontecendo. Até que, quando os outros investidores percebem, ele já se tornou o maior acionista da empresa. E agora, tem o controle. Em 1988, Buffett começou a comprar ações da Coca-Cola. Ele não fez anúncios, não falou sobre seus planos. Apenas acumulou papéis aos poucos, sem chamar atenção. Quando a mídia finalmente percebeu, ele já tinha adquirido 7% da empresa. E naquele momento, qualquer ação que ele tomasse mudaria o destino da companhia. O resultado? Hoje, a Coca-Cola é um dos ativos mais lucrativos da Berkshire Hathaway. E Buffett, como sempre, agiu antes que os outros entendessem o que estava acontecendo. Steve Jobs. O golpe do iPhone. Em 2007, Steve Jobs subiu ao palco e apresentou ao mundo o iPhone. Mas o que ninguém sabia era que esse momento já estava planejado há anos.
Enquanto os concorrentes lutavam para melhorar seus teclados físicos e seus celulares antiquados, Jobs já sabia que o futuro estava nas telas sensíveis ao toque. Mas ele nunca revelou isso antes da hora. Ele deixou os rivais cegos, distraídos, investindo no que estava prestes a se tornar obsoleto. Quando finalmente lançou o iPhone, foi como um golpe de mestre. A Nokia, que dominava o mercado na época, simplesmente desmoronou, e a Apple se tornou a maior potência do setor. Jobs não disse o que ia fazer, ele apenas fez. Como aplicar essa lei na sua vida? O erro mais comum das pessoas é falar demais. Quando você diz exatamente o que pretende fazer, dá aos outros a chance de te impedir. Trabalhe no silêncio e surpreenda no resultado. Nunca diga abertamente seus planos antes da hora. Deixe os outros subestimarem você. Se acham que você não tem potencial, melhor ainda. Ninguém vai tentar te derrubar. Aprenda a enganar com gestos e palavras. Assim como Musk fingiu que a Tesla era um simples projeto, você pode criar distrações enquanto prepara algo muito maior. O verdadeiro poder está no elemento surpresa. Quando as pessoas perceberem o que você realmente estava fazendo, já será tarde demais. Os bilionários nunca revelam seus movimentos antes do tempo certo, porque no jogo do poder, quem fala demais perde a vantagem. No jogo do poder, ser ignorado é o mesmo que estar morto. Você pode ter a melhor ideia, o melhor produto ou a melhor estratégia, mas se ninguém fala sobre você, você simplesmente não existe. Bilionários entendem isso melhor do que ninguém. Eles sabem que a atenção é o ativo mais valioso do século XXI. E aqueles que dominam a atenção, dominam o mundo. Donald Trump. Como fazer o mundo falar sobre você? Independente de você gostar dele ou não, uma coisa é inegável. Donald Trump sempre soube como chamar atenção. Antes de entrar na política, Trump era um empresário bilionário que construiu um império imobiliário e se tornou um ícone da mídia. Mas ele não fez isso apenas pelos negócios. Ele fez porque sabia que quanto mais seu nome estivesse nos jornais, mais poder ele teria. Quando decidiu concorrer à presidência dos Estados Unidos, Trump não foi o candidato mais preparado, nem o mais politicamente correto, mas ele foi o mais falado. Ele usava declarações polêmicas para dominar as manchetes, criava escândalos, provocava adversários, dizia frases que viralizavam instantaneamente. O resultado? Ele recebeu bilhões de dólares em mídia gratuita. Enquanto outros candidatos gastavam fortunas em campanhas publicitárias, Trump simplesmente dominava a atenção das pessoas. E no final, ganhou a presidência. No jogo do poder, visibilidade é tudo. Se falam bem ou mal de você, não importa. O que importa é que falem. Elon Musk não é apenas um empresário. Ele é um mestre na arte de capturar a atenção. Quando quer lançar um novo produto ou atrair investidores, ele não usa publicidade tradicional. Em vez disso, faz algo inesperado, algo que o mundo não pode ignorar. Lançou um carro da Tesla no espaço. Criou foguetes que pousam sozinhos. Fez tweets que movimentaram bilhões de dólares no mercado financeiro. E qual é o segredo? Ele entende que no mundo atual, o maior bem de uma marca não é dinheiro nem tecnologia, é relevância. Enquanto falam dele, ele continua crescendo. As pessoas esperam que grandes empresários sejam sérios, discretos. Musk quebrou essa expectativa e transformou isso em uma vantagem. Ele se tornou uma personalidade, alguém que o mundo acompanha como se fosse uma série de TV. E adivinha? Cada vez que ele chama a atenção, o valor de suas empresas sobe. Outro exemplo clássico dessa lei é Kanye West. Ele não é apenas um rapper, ele é um estrategista da atenção. Seus discursos, suas polêmicas, suas brigas públicas com outras celebridades, tudo isso faz parte de um jogo calculado. Enquanto outros artistas lutam para lançar músicas e torcem para serem notados,
Kanye garante que cada coisa que ele faz seja um evento global. Ele entende que, no entretenimento, no mercado e na política, quem grita mais alto, quem causa mais impacto, quem gera mais discussão, vence. E o resultado? Kanye já perdeu contratos milionários, já foi cancelado inúmeras vezes. Mas de alguma forma, ele sempre volta. Porque ele domina a única coisa que realmente importa: a atenção. Pare de ser invisível. Se ninguém te nota, você não tem poder. Faça algo que chame a atenção. Crie uma identidade forte. Seja polêmico, seja carismático, seja imprevisível, mas nunca seja esquecível. Gere emoção. Pessoas lembram do que faz elas sentirem algo, seja admiração, raiva ou choque. Não tenha medo de incomodar. O pior erro é tentar agradar todo mundo. O segundo pior erro é não ser notado por ninguém. Bilionários não jogam para serem amados. Eles jogam para serem lembrados. Porque quem controla a atenção, controla tudo. No jogo do poder, misericórdia não existe. Se você dá espaço para um inimigo respirar, ele vai voltar mais forte. Se você ataca, mas não finaliza, você só está dando a ele tempo para se vingar. Os bilionários sabem disso melhor do que ninguém. No mundo dos negócios, não há espaço para rivalidade amigável. Ou você destrói o inimigo, ou ele destrói você. Mark Zuckerberg não se tornou um dos homens mais poderosos do mundo por acaso. Ele entende a guerra dos negócios melhor do que qualquer um. E quando percebeu que o Snapchat era uma ameaça real ao Facebook, ele não hesitou. Primeiro, ele tentou comprar a empresa. Ofereceu 3 bilhões de dólares para Evan Spiegel, fundador do Snapchat. Mas Spiegel recusou. Disse que queria manter o controle da sua criação. O que Zuckerberg fez? Declarou guerra. Mas não com palavras, com estratégia. Ele pegou todas as funções que faziam o Snapchat único, stories, filtros, mensagens temporárias, e simplesmente as implementou no Instagram e no Facebook. Ele não atacou diretamente, ele não precisou difamar ou fazer campanhas contra o concorrente. Ele apenas absorveu sua força e a transformou em sua própria vantagem. O resultado? O Snapchat perdeu milhões de usuários. O crescimento da plataforma estagnou. E Zuckerberg eliminou um concorrente sem precisar de um único golpe direto. Steve Jobs, o homem por trás da Apple, também seguiu essa lei, mas sua guerra foi muito mais intensa. Em 2007, a Apple lançou o iPhone e revolucionou a indústria. Mas o que Jobs não esperava era que, nos bastidores, o Google estivesse desenvolvendo o Android, um sistema operacional que tornaria qualquer smartphone acessível para o público em massa. Quando Jobs descobriu, ele se sentiu traído. Eric Schmidt, CEO do Google na época, fazia parte do conselho da Apple, mas enquanto trabalhava com Jobs, estava preparando uma plataforma para competir diretamente com o iPhone. A reação de Jobs? Ele declarou uma guerra aberta. Eu vou destruir o Android. Eu estou disposto a gastar cada centavo dos 40 bilhões da Apple para acabar com ele. Ele processou fabricantes, atacou concorrentes, criou patentes que dificultavam a vida da concorrência. Ele sabia que não bastava ter o melhor produto. Ele precisava garantir que seu inimigo não tivesse chance de crescer. E mesmo após sua morte, essa guerra continuou. A Apple e o Android ainda estão travados em uma batalha constante. Mas uma coisa é certa, Jobs nunca aceitou perder. Ele sabia que, no mundo dos gigantes, a única forma de vencer é aniquilar a concorrência. Se existe um bilionário que incorporou essa lei de maneira implacável, esse homem é Jeff Bezos. A Amazon não se tornou a maior empresa de e-commerce do mundo por sorte. Bezos destruiu concorrentes um por um. Ele não queria dividir o mercado. Ele queria dominá-lo completamente. Nos anos 2000,
Grandes redes como Borders e Barnes Noble lideravam o mercado de livros. Mas Bezos viu que o futuro estava no digital. Ele cortou preços, vendeu livros com prejuízo para esmagar os concorrentes e forçou livrarias tradicionais ao colapso. A Borders faliu. A Barnes Noble sobreviveu, mas nunca mais foi a mesma. E Bezos não parou por aí. Ele usou essa mesma tática contra lojas de eletrônicos, supermercados e até contra a indústria do entretenimento com o Prime Video. Cada vez que um setor oferecia resistência, ele destruía a concorrência sem piedade. Nunca ataque pela metade. Se você tem um inimigo, não basta enfraquecê-lo. Você precisa garantir que ele nunca mais volte a ser uma ameaça. Seja paciente, mas letal. Os bilionários não vencem com ataques impulsivos. Eles observam, esperam o momento certo e, quando atacam, fazem isso de forma definitiva. Absorva o poder do seu inimigo. Às vezes, a melhor forma de destruir um rival não é confrontá-lo diretamente, mas sim usar suas próprias forças contra ele. Elimine qualquer chance de vingança. A história está cheia de líderes que pouparam seus inimigos, apenas para serem destruídos por eles depois. Pense nisso. O poder real não vem da competição, mas da aniquilação estratégica. No jogo do poder, a certeza é um luxo que poucos podem ter. Se as pessoas sabem o que você vai fazer, elas podem se preparar. Se elas não fazem ideia do seu próximo movimento, você tem controle absoluto da situação. Bilionários entendem isso melhor do que ninguém. Eles nunca mostram todas as cartas. Eles criam dúvida, espalham rumores, deixam concorrentes e investidores em constante estado de expectativa, porque a incerteza é uma arma poderosa. Steve Jobs não apenas vendia tecnologia, ele vendia expectativa. A cada novo lançamento da Apple, ele jogava com a curiosidade do público. Pequenos rumores vazavam, detalhes apareciam em entrevistas, mas a verdade, ninguém nunca sabia exatamente o que viria. Ele entendia que a antecipação é mais poderosa do que a surpresa. O mistério fazia com que as pessoas falassem da Apple meses antes de qualquer anúncio oficial. E quando finalmente ele subia ao palco e tirava um novo iPhone do bolso, o mundo inteiro já estava hipnotizado, pronto para comprar. Esse jogo de suspense não era apenas para consumidores. Ele fazia o mesmo com seus concorrentes. A Samsung, o Google e outras empresas passavam anos tentando adivinhar o próximo passo da Apple. Mas Jobs nunca dava pistas claras. Ele mantinha a concorrência em um estado de alerta constante, sempre reagindo, enquanto ele ditava as regras do jogo. Se Jobs era um mestre da antecipação, Elon Musk é o rei do caos estratégico. Enquanto CEOs tradicionais fazem planejamentos detalhados, Musk age como se estivesse sempre improvisando. Ele lança declarações bombásticas no Twitter, faz promessas impossíveis, muda os rumos das suas empresas sem aviso. Mas isso não é aleatório. É uma estratégia. Ao manter o mundo inteiro sem saber o que ele realmente pretende, Musk impede que seus concorrentes o acompanhem. Um dia ele diz que a Tesla vai lançar um robô humanoide. No outro, que vai colonizar Marte. No dia seguinte, ele compra o Twitter. Os investidores, a mídia, seus rivais, todos ficam perdidos, tentando entender o que ele realmente quer. Enquanto isso, ele continua avançando. O segredo de Musk? Ele faz parecer que tudo é caótico, mas cada movimento mantém ele no centro das atenções. Mas a verdade é que entender como o mundo realmente funciona é só o primeiro passo. O conhecimento por si só não muda nada. É como ver um mapa do campo de batalha sem saber empunhar a espada. Por isso, eu deixei na descrição deste vídeo o livro As 48 Leis do Poder. Porque se tem uma coisa que os poderosos têm em comum, é que todos eles conhecem essas leis. Eles usam cada uma delas como se fosse parte de um manual invisível que rege o comportamento humano.
manipulando, seduzindo, dominando e escapando ilesos. E eu também deixei ali alguns livros sobre dinheiro, porque sem poder financeiro, qualquer poder que você construa desmorona na primeira tempestade. Esses livros são as armas que te faltam. E agora que você entende a estrutura do jogo, está na hora de aprender as jogadas mais perigosas. No próximo vídeo, eu vou te mostrar as 10 leis mais perigosas do poder, as mais ocultas, letais e eficientes que existem. Leis que, se usadas corretamente, podem te transformar em alguém impossível de ignorar. Mas cuidado, porque uma vez que você aprende isso, não tem mais volta. Se você quer continuar, o próximo nível da jornada te espera.